Olá, tudo bem com você? Eu aqui de novo, eu aqui again. Hoje eu gostaria de falar a respeito de fé. Não sei se existe um assunto mais importante para um cristão do que a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E um dia eu estava numa reunião para pastores, uma reunião pequena, uma reunião meio reservada. E quando eu olhei para uma pastora, uma mulher de Deus com anos de ministério, o Senhor disse assim para mim: ela perdeu a fé. E eu fiquei tão preocupada e o Senhor continuou me falando algumas coisas. E aquilo me despertou. E eu gostaria de compartilhar com você. Mas depois da vinheta, ok? Vamos lá. Então, nesse dia, nessa reunião, houve uma pregação e depois algumas pessoas que foram tocadas, alguns pastores que foram tocados, estavam ali na frente, ajoelhados, chorando diante do Senhor. E quando eu olhei para essa pastora e o Senhor me disse isso, ela perdeu a fé, eu fiquei tão impressionada porque eu disse: como assim ela perdeu a fé? Ela perdeu a fé, mas ela está aqui, ela está ali ajoelhada diante do Senhor, chorando. Como assim ela perdeu a fé? Eu disse para o Senhor: ela está fingindo? E o Senhor me disse: ela não perdeu a fé em mim. Ela perdeu a fé nas pessoas. E naquele momento, o Senhor fez uma divisão no meu entendimento. Porque quando nós falamos de fé, nós pensamos que só pode ser em relação a Deus. Mas naquele dia o Senhor fez uma divisão no meu entendimento. Nós podemos perder a fé em Deus, que isso é o pior que pode acontecer, e nós vamos falar sobre isso também, mas nós também podemos perder a fé nas pessoas. E isso pode atrapalhar demais a nossa vida com Deus, os nossos relacionamentos dentro da casa do Senhor. Então, eu agradeço a Deus, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas se ele me chamou a atenção, é porque ele pensa. E o que é importante para Deus tem que ser importante para nós. Afinal, nós somos pequenos cristos. Afinal, nós temos a mente de Cristo. Então, se existe essa divisão entre fé em Deus e fé nas pessoas, manter a fé em Deus, manter a fé nas pessoas, perder a fé em Deus, perder a fé nas pessoas, nós precisamos saber sobre isso. Então, inicialmente eu gostaria de falar sobre perder a fé em Deus. Nós podemos perder a fé em Deus? O que acontece conosco quando nós estamos perdendo a fé em Deus? Você já passou por isso? Você, em algum momento da sua vida, você começou a perder a fé em Deus? O que aconteceu com você para que você pensasse que talvez você estivesse perdendo a fé? E o mais importante, o que nós podemos fazer para manter a fé, para acender novamente a fé em Deus? Bom, então de uma forma bem simples, bem caseira, eu queria dizer para você: sim, nós podemos perder a fé. E como que nós sabemos que nós estamos perdendo a fé? Quando nós começamos a duvidar, quando nós começamos a questionar, quando nós começamos a pensar, será que é assim mesmo? Quando nós não sentimos aquela presença de Deus conosco.
Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós somos responsáveis por manter a chama do altar acesa todos os dias. Nós precisamos manter a chama, porque senão, sim, nós podemos perder a fé. E a fé é algo que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é como diz em Romanos, capítulo 10, verso 17. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E esse ouvir não é apenas ouvir. Esse ouvir é ter acesso à palavra de Deus. É ficar exposto à palavra de Deus. É quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve testemunhos a respeito das obras de Deus, é quando você ouve um vídeo como esse. Mas principalmente, escute o que eu vou dizer para você. Principalmente, leia a Bíblia. Faça todo o restante. Todo o restante. Ouça pregações, ouça vídeos, assista vídeos, ore, né? Que isso é uma outra, isso é uma outra coisa. Tudo, faça tudo isso. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia, nós caímos na fé. Então nós podemos perder a fé? Podemos. De que forma nós podemos manter a fé? Fazendo tudo isso que eu estou dizendo, mas principalmente lendo a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, a sua fé desmorona. Porque é através da palavra de Deus que você conhece quem é Deus. É através da palavra de Deus que você conhece o Deus que você está servindo, o Deus que você escolheu. É através da palavra de Deus que você vai saber se você está agindo e vivendo da forma correta. Então, o primeiro ponto é esse. Nós não podemos perder a fé em Deus. Nós podemos perder a fé em Deus? Podemos. Infelizmente. Bom seria se não houvesse essa possibilidade. Mas, como nós já falamos num vídeo anterior, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos sim perder. Mas nós não devemos. Porque se nós perdermos a fé em Deus, nós vamos apostatar da fé. E se nós apostatarmos da nossa fé, então nós perdemos a salvação. Não é assunto para hoje, que esse assunto, né, não é assunto para hoje, mas nós temos que manter e aumentar. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, aumente a nossa fé. Então nós podemos perder, os sintomas são esses, você começar a duvidar, e a receita é essa: ler a palavra de Deus. Agora eu gostaria de falar da outra parte, que é perder a fé nas pessoas. E nas implicações que isso pode gerar, né? Nós falamos sobre perder a fé em Deus e quais são as implicações. Você pode apostatar da fé e perder sua salvação. Existe também a possibilidade de nós perdermos a fé nas pessoas. E quais são as consequências de perder a fé nas pessoas? Quando é que nós percebemos que nós começamos a perder a fé nas pessoas? Quando isso acontece? De que forma isso acontece? Você sabe que alguns anos atrás, uns 15 anos, alguns bons anos atrás, eu li o trecho de um livro de um autor brasileiro e ele dizia assim, que a cruz de Cristo representa o nosso relacionamento, uma analogia, é claro, representa o nosso relacionamento com Deus, mas não apenas com Deus.
representa o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Então ele dizia, a cruz tem duas hastes, né? Ela é feita, ela tem uma haste na vertical e tem uma haste na horizontal. Então, quando se coloca a haste na vertical e a outra na horizontal, se dá uma cruz. Então ele dizia, a haste na vertical é o seu relacionamento, é o que liga, né? O seu relacionamento com Deus. E a haste na horizontal é que liga o seu relacionamento com os homens. E muitas vezes, queridos, nós queremos servir a Deus e não servir os homens. Nós queremos amar a Deus e não amar os homens. Às vezes também, é estranho isso que eu vou falar, mas é verdade. Às vezes as pessoas querem servir as outras, mas não querem servir a Deus. Mas isso não é assunto para hoje, porque é muito complexo. Eu levaria muito tempo para falar sobre isso, a gente fala num outro vídeo. Mas quando o Senhor falou para mim a respeito daquela pastora, que ela tinha perdido a fé nas pessoas, o Espírito começou a me explicar a respeito disso. Nós que estamos na casa do Senhor, nós que servimos na casa do Senhor, nós que convivemos com pessoas na casa do Senhor, às vezes nós podemos perder a fé nas pessoas. E o que é perder a fé nas pessoas? É desacreditar. É começar a achar que não vale a pena. Que não vale a pena a sua amizade, que não vale a pena a sua doação, que não vale a pena os seus relacionamentos, que não vale a pena você deixar de fazer coisas para você, para fazer para os seus irmãos em Cristo, para fazer na igreja. É esse sentimento que não vale mais a pena. Você já sentiu isso? Eu queria que você colocasse nos comentários se você já sentiu isso. Se alguma vez você pensou em fazer algo e disse, mas não vale a pena. As pessoas não merecem. Isso acontece em qualquer nível de relacionamento dentro da igreja, mas principalmente com a liderança, principalmente com os líderes, principalmente com os pastores. É por isso que eu comecei o vídeo falando, era uma reunião de pastores, uma reunião reservada, uma mulher de Deus que servia ao ministério, né, há muitos anos. Por quê? Porque é natural, né? Infelizmente, é natural que aconteçam decepções, que aconteçam frustrações, que aconteçam traições. Daí você pode me dizer, mas pastora, não é a igreja? É a igreja. É a igreja feita de pessoas repletas de personalidades diferentes, de histórias diferentes e de vidas espirituais diferentes. Eu sei que às vezes quando a gente se converte, a gente entra na igreja e acha que tá todo mundo com asas, que todo mundo é anjo. Ai, antes fosse, queridos, mas não é assim. A vida não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Então, às vezes, um líder, às vezes um pastor, ele se doou tanto, ele abriu mão de tantas coisas, deixou de estar com a família, deixou de estar com os parentes, deixou de viajar, deixou de assistir um filme, deixou de fazer o hobby que gosta de fazer, deixou de viver a vida da forma que ele gostaria, curtir a vida, aproveitar a vida para servir a igreja através das pessoas, para servir as pessoas. Porque nós não servimos só a Deus, nós servimos a Deus também quando nós servimos as pessoas. Você se lembra o que o Senhor disse em Mateus, capítulo 25? Eu gostaria de ler com você.
Mateus 25, verso 31, diz assim, a maravilhosa palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estranho e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Respondeu-lhes o rei: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Maravilhoso. Maravilhosa Bíblia. Nós servimos a Deus através das pessoas. Nós não podemos perder a fé nas pessoas. Então, quando acontecer, queridos, essas decepções, quando acontecer as traições, lembre-se que quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo ao Senhor. Eles valem a pena, sim. O nosso trabalho, a nossa renúncia, a nossa entrega, ela vale a pena, sim. Porque até o Senhor fez assim. O Senhor morreu por nós quando nós éramos ainda seus inimigos. É por isso que a Bíblia diz, é tão fácil fazer o bem para quem faz o bem para nós. Que mérito há nisso? Se a pessoa faz o bem para você, é tão fácil você retribuir com bem. Então essa é uma palavra que serve para todos nós, cristãos, que estamos dentro da casa do Senhor. Porque todos nós nos damos em uma medida, todos nós nos entregamos em uma medida, todos nós servimos em uma medida, mas eu queria deixar um recado especial para quem é líder, para quem é pastor. Não perca a fé nas pessoas. Elas merecem sim o nosso cuidado, a nossa atenção, a nossa renúncia, o nosso amor, porque o nosso modelo, que é Jesus, fez assim. Porque quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Deus. Nós também temos que tirar da nossa mente aquele pensamento, eu só faço por causa de Deus. Queridos, o Senhor ama as pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Ele instituiu a igreja por causa das pessoas. Nós não podemos servir as pessoas só pensando em Deus. Uma coisa está ligada à outra, mas nós precisamos amar as pessoas. E se nós não estamos tendo esse amor, se nós não estamos tendo esse sentimento, se nós estamos pensando que não vale a pena, eu gostaria que você ouvisse essas palavras, ouvisse essa passagem que eu li e pedisse ao Senhor, Senhor, me ajuda a olhar com os teus olhos, me ajuda a amar com o teu amor, me ajuda. Eu quero amar as pessoas como o Senhor ama. E eu vou servi-las como o Senhor serviu. Nós não podemos, queridos, perder a fé, nem no Senhor, nem nas pessoas. Uma coisa está ligada à outra.
intimamente ligada. Bom, eu espero que eu tenha conseguido me expressar, que você tenha conseguido me entender. O desejo do meu coração é que essas palavras tenham te aproximado um pouquinho mais da pessoa do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir para você clicar no gostei, se você gostou, para você compartilhar com alguém que você acredite que possa abençoar a vida dessa pessoa. Gostaria de pedir para você se inscrever, porque quando você se inscreve, assim que a gente posta um vídeo, você recebe imediatamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu ministério, que você tenha os olhos do Senhor, que você tenha o coração do Senhor, que você olhe para as pessoas e pense, vale a pena, porque o Senhor também acreditou que valia a pena. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E a gente se vê na semana que vem. Bye, bye!